Déjà vu. Um déjà vu é, na verdade, uma falha na Matrix e indica que algo acaba de ser alterado. Alguém ou algo deixou de existir. Todas as memórias e registros de sua existência são apagados para sempre. Um déjà vu acontece quando eles entram em seu cérebro quando precisam mudar suas memórias. Pensa, tipo, para apagar seu irmão do mundo, você sabe, aquele irmão que você nunca teve. Eita, alguma coisa mexeu na porta ali atrás. Eu tô sozinho em casa! Ah, cruz credo! Ai, Brinca ai. não. Não brinca não mesmo, que eu não tenho coração pra isso não. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos à segunda temporada de Terror na Esquina. Sejam muito bem-vindos! Pro pessoal que tá chegando agora, eu sou o Felipe e quem me acompanha nessa jornada é a Marina. Mas pode chamar eu de Fê e a Má de... Má. É, isso mesmo. Pessoal, hoje a gente vai ser bem direto, não temos recadinhos. A gente só quer agradecer muito, muito o pessoal que acompanha a gente desde o começo, quem tá entrando agora, todos os ouvintes, quem escuta em todos os canais, o pessoal que tá aqui com a gente, que manda mensagem, quer agradecer todo mundo, de verdade. E obrigado por acompanhar eu e Marina nessa jornada que tá muito legal. De verdade, eu não esperava que fosse ser tão legal assim. E é muito legal. Gente, muito obrigada. A gente tá adorando gravar o podcast. A gente tá adorando receber o carinho de vocês, o retorno, as visualizações. A gente quer agradecer muito porque a gente faz por diversão pra gente mesmo, mas ter esse retorno é maravilhoso também, é impressionante. Então, muito obrigada. O retorno é a cereja do bolo, né? Exatamente. É aquele brigadeiro que fica em cima. Hum. Hum. Mas, olha, antes da gente ir pro episódio, Mar, eu quero agradecer de novo ao meu irmão que fez uma nova abertura pra gente, mas a gente vai continuar usando a antiga porque a antiga ficou muito, muito, muito icônica. Ah, eu gostei muito da nova, mas eu ainda prefiro a antiga. É, não, vamos manter a antiga porque ficou icônica e a antiga eu vou usar para novidades. Então, eu quero agradecer ao Marcos. Pessoal, sigam ele no Insta. O Insta dele é @marcos com dois As, dois Os e dois S, underline S. Eu vou deixar o Insta dele na descrição do episódio. Vai ser mais E fácil, que eu também já é, entendi aqui. é bem mais fácil. É tipo MAARCOOSS underline S. Ele faz músicas autorais, sonoplastia, pra canal no YouTube, podcast em geral. Então, se você estiver precisando, cara, chama ele que ele vai ser sua solução. A creepypasta de hoje se chama Alguma Coisa Passa Assobiando pela Minha Casa Todas as Noites às 3h03. Puta que pariu. Eu já tô com medo do título, eu já tô com medo do título, porque eu sou uma pessoa, assim, que tem pavor de gente assoviando na rua. Eu também não gosto de gente assoviando. Pra mim é mal presságio gente que assovia. É, tipo, eu sei assoviar e né, eu assovio bastante, mas eu tenho medo mesmo assim. Eu não sei assoviar. Eu não consigo fazer, tipo, aquele. Então, eu também não consigo fazer aquele fio, sabe? De chamar os Aham. outros na rua, não. Eu só consigo fazer, tipo, melodia. A coisa assim, estilo Patience do Guns N' Roses no início. Sei, sei. Só com as musiquinhas assoviando. Agora a gente que passa só fazendo. Nossa, me irrita de um tanto. Então, essa creepypasta foi escrito pelo Grand, underline, Theft, underline, Moro. E essa creepypasta ganhou o prêmio de A História Mais Assustadora de 2019, a História Mais Imersiva de 2019, em novembro de 2019, pelo fórum No Sleep. É um subreddit no No Sleep. Eu já fiquei com medo só do nome.
Pior que essa história não dá medo, mas ela, tipo, causa uma estranheza muito legal. Imagino. Bora começar então? Já tô curiosa. Bora. Todas as noites, não importa o clima, alguma coisa passa pela nossa rua assobiando baixinho. Você só pode ouvir se estiver na sala ou na cozinha, quando eles passarem e sempre começa exatamente às 3h03. O som começa fraco, em algum lugar perto do início da rua. Perto da casa dos Carson. A gente mora bem no meio dessa rua, então o assobio passa por nós indo em direção ao beco sem saída. Quando eu era mais jovem, minha irmã e eu íamos para a cozinha algumas noites para ouvir. Mamãe e papai não gostavam disso e a gente ficaria de castigo se eles encontrassem a gente fora dos quartos. Mas eles nunca foram muito duros com a gente, já que sempre seguíamos a grande regra. Mas o que era a grande regra? Era não tentar olhar para ver quem ou o que estava assobiando. Meu bairro é um lugar engraçado. Moro aqui desde os meus 6 anos de idade e eu adoro. As casas são pequenas, mas bem cuidadas. Os quintais de um bom tamanho, muitos lugares para passear. Tem muitas outras crianças aqui da minha idade e eu fiz 13 anos em outubro. Crescemos juntos e sempre jogávamos 4 quadrados, não faço ideia do que seja esse jogo, no beco sem saída, ou perambulamos de varanda em varanda no verão. Esse foi um bom lugar para crescer. Tem idade suficiente para escutá-lo. E há apenas duas coisas estranhas aqui: a noite assobiando e a boa sorte. O assobio nunca me incomodou muito. Como eu disse, eu não conseguia nem ouvir do meu quarto. Mamãe e papai não gostam de falar sobre isso, então parei de fazer perguntas. Meu pai é um cara forte, alto e calmo. Ele tem sotaque desde que se mudou para os Estados Unidos quando era criança. A família dele e meus avós são das ilhas. É assim que eles chamam. Meu pai, a única vez que ele não está tão calmo é quando o assobiador aparece. Não fala de onde o pai dele é, fala só que ele é das ilhas. Uhum. Deve ser, sei lá, Manhattan ou... Será? Mas ele fala que ele se mudou para os Estados Unidos? Ah, deve ser do Caribe. Deve ser do Caribe, verdade. É. Barbados igual a Riri. Barbados também, lá pertinho. Uhum. Ele fala um pouco mais rápido, então os olhos se movem mais rápido, e ele nos diz para não pensarmos muito nisso e sempre nos lembrarmos da única regra, a grande regra. Não tente olhar para fora quando o assobiador passar. Não podemos olhar mesmo que quiséssemos. Veja, tem persianas na parte de dentro de cada janela, pedaços grossos de lona pesados que puxam de cima para baixo e travam na parte inferior da moldura da janela. Cada trava tem até uma pequena trava, do tamanho do que você encontraria em um diário. Meu pai tranca as persianas todas as noites antes de irmos para a cama e guarda a chave em seu quarto. Minha mãe, não sei o que ela pensa sobre o assobio. Eu já vi ela antes na sala às 3h03 quando o som começa. Eu podia sondar ela se eu abrisse a porta fazendo uma pequena fresta para poder espiar. Ela não fica na sala com frequência. Pelo menos eu não peguei ela fazendo isso. Mas 1 ou 2 vezes por mês eu acho que ela fica sentada lá no nosso grande sofá vermelho apenas ouvindo. O assobiador tem a mesma melodia todas as noites. E é alegre. Lembra como eu disse que há 2 coisas estranhas sobre onde eu moro? Bem, além do nosso assobiador noturno, todos no meu bairro têm muita sorte. É difícil explicar, e papai não gosta muito que a gente fique falando dessa parte. Mas coisas boas parecem acontecer muito com as pessoas por aqui. Normalmente são coisas pequenas. Ganhar um concurso de rádio, ou conseguir uma promoção inesperada no trabalho, ou encontrar algumas pontas de flechas enterradas no quintal. Você sabe, do tipo autêntico. Aquelas bem caras.
O clima é muito bom e não tem crime e os jardins de todos florescem mais brilhantes no outono. 1 milhão de pequenas bênçãos, ouvi minha mãe dizer sobre morar aqui. E, Fê, será que essas pequenas bênçãos têm a ver com assoviador? Eu acho que sim. É... Calma, chegaremos lá. Ok, vai. Mas a principal razão pela qual ficamos aqui, porque nos mudamos pra cá, é a minha irmã Nola. Ela nasceu muito doente, algo com seus pulmões. Não pudemos nem trazê-la para casa quando ela nasceu, apenas visitá-la no hospital. Ela era tão pequena, eu me lembro. Pequena até em comparação com os outros bebês. Uma máquina teve que respirar por ela. Nós nos mudamos para nossa casa aqui para ficar mais perto do hospital. Assim que nos mudamos para cá, Nola começou a melhorar. Os médicos não conseguiram descobrir. Eles atribuíram o fato dela melhorar ao que eles estavam fazendo. Mas todos nós percebemos que eles estavam confusos. Meus pais sabiam, até eu sabia, que a melhora de Nola era apenas mais uma das milhões de pequenas bênçãos que recebemos por viver no nosso bairro. Bom, né? Tem uma pessoa assustadora passando, mas pelo menos tem as bênçãos aí. Sim, pelo menos isso, cara. Só não pode chegar de madrugada de uma festinha entre 3 e 5 da manhã. Ah, não, e até porque eu tava pensando nisso, putz, sacanagem, não dá pra sair, tem que tomar cuidado com a hora que for chegar em casa. Veja, nosso bairro tem um comitê de acolhimento. Eles aparecem com uma caçarola de macarrão e uma cesta de presentes, e uma pasta de papel pardo sempre que alguém novo se muda. Eles são muito amigáveis. 4 pessoas apareceram quando nos mudamos, 7 anos atrás. O comitê conversou, me deu uma barra de Snickers e se revezaram segurando Nola. Era sua primeira semana fora do hospital. Então, eles foram extremamente cuidadosos. Então, o comitê pediu para falar com os meus pais em particular. Eu fui enviado para o meu quarto, onde ainda conseguia ouvir quase todas as palavras. O comitê de boas-vindas contou aos meus pais como o bairro era legal, realmente excepcional, difícil de explicar. E então, eles contaram aos meus pais sobre o assobio, ainda mais difícil de explicar, que acontecia todas as manhãs às 3h03 e terminava às 3h05. O grupo, nossos novos vizinhos, avisaram meus pais que o assobio era baixo, nunca nos machucaria, desde que não procurássemos o que estava fazendo o som. Essa parte eles enfatizaram, e eu empurrei meu ouvido na porta me esforçando para ouvi-los. As pessoas que foram procurar o assobiador tiveram sua sorte mudada, às vezes de forma trágica. Uma nuvem negra pairaria sobre qualquer um que olhasse. Qualquer coisa que pudesse dar errado, daria. Um envelope pardo que o comitê trouxe continha recortes de jornais, histórias sobre acidentes de carros e vidas arruinadas, mortes públicas e acidentes bizarros. Eita mesmo. Nem todo mundo morre, ouvi o chefe do comitê dizer ao meu pai, mas a vida acaba com eles. Mesmo que vivam, nunca mais haverá luz neles, nenhuma presença. Minha mãe, eu poderia dizer que ela não estava levando a sério, mas ela ficava perguntando se isso era alguma brincadeira que eles pregavam nos novos vizinhos. A certa altura, minha mãe ficou com raiva, acusou o comitê de tentar nos assustar para fora de nossa nova casa. Perguntou se eles eram racistas por causa do meu pai ser das ilhas. Meu pai se acalmou, disse a ela que poderia dizer que nossos vizinhos eram sinceros e estavam apenas tentando nos ajudar. Ele explicou que cresceu ouvindo esse tipo de história de sua mãe e que sabia que havia coisas estranhas que andavam entre nós. Algumas dessas coisas estranhas eram boas e outras ruins, mas a maioria era apenas diferente. Depois que o comitê foi embora,
Papai foi até a loja de ferragens, comprou as cortinas de lona, os trincos e as fechaduras, e instalou-as em todas as janelas da casa depois do jantar. Naquela primeira noite em nossa nova casa, eu saí do quarto às 3 da manhã, apenas para encontrar o meu pai acordado, sentado no sofá da sala, segurando a minha irmãzinha. Meu pai levantou um dedo em movimento de shh, mas deu um tapinha no sofá ao lado dele. Sentei e esperamos. Exatamente às 3h03, ouvimos o assobio. Ele veio e foi como os nossos vizinhos disseram. O assobio retorna todas as noites e nós nunca olhamos. E sempre desfrutamos de nossas milhões de pequenas bênçãos todos os dias. Nola respira sozinha e se tornou uma garota forte e inteligente. Meu pai até se juntou ao comitê de boas-vindas. Não recebemos novos vizinhos com frequência, porque alguém iria querer sair do bairro. Mas quando uma nova família se muda, meu pai e o comitê levam para eles a caçarola de macarrão, uma cesta de presentes e a pasta de papel pardo. Eu sempre posso dizer, pelo olhar do meu pai, quando ele volta, se a família levou o comitê a sério ou se estaríamos apenas recebendo novos vizinhos em breve. Será que... Essa eu realmente não sei. O macarrão e o presente é uma oferenda? Eu acho que é só mesmo um jeito de ser amigável, tipo, olha, a gente vai te contar uma coisa muito absurda, Então come primeiro. então come primeiro. Acho que é mais ou menos isso. Pode ser. Não muito tempo atrás, uma família se mudou para perto de nós. A proprietária anterior, a senhora Mary, faleceu aos 105 anos. Ela viveu uma vida boa e longa. Nossos novos vizinhos pareciam se encaixar muito bem. Eles acreditaram no comitê de boas-vindas. Seguiram o conselho do meu pai sobre as persianas de travamento porque eles tinham um filho pequeno. Quaisquer que fossem os recortes de jornal naquele envelope pardo, qualquer evidência, meu pai nunca nos deixou ver. Mas eu imagino que deve ter sido muito convincente, já que os nossos vizinhos se deram bem sem problemas no primeiro mês. Uma... No primeiro mês. No primeiro mês. Uma noite, quando nossos novos vizinhos tiveram que deixar a cidade, eles enviaram seu filho, Holden, para ficar com a gente. Ele tinha 12 anos, um ano abaixo de mim na escola. Eu não o conhecia bem antes daquela noite, mas assim que os seus pais o deixaram, depois do jantar, eu percebi que seria um momento bem ruim. Eita. Você sabe quem está lá fora subindo todas as noites? Holden me perguntou no momento em que os adultos saíram da sala. Nós três estávamos sentados na sala. Algum filme da Disney estava passando ociosamente na televisão. Minha irmã e eu trocamos um olhar. A gente não fala sobre isso aqui, eu disse. Eu acho que é aquele esquisito que mora na grande casa amarela. Aquela na esquina, disse Holden. O Sr. Towles? Minha irmã perguntou. De jeito nenhum, ele é um cara muito legal. Holden deu de ombros. Então deve ser um assassino psicopata, né? Só que Nola ficou meio tensa nesse momento. Cara, eu já teria dado 2 tapão na cara do Holden nessa hora. Eu falei assim, cara, moleque! É isso! Pelo nosso próprio bem, pelo bem de todos! Felicidade geral da nação! Algo meio assim, velho. Cara, a gente não fala sobre isso aqui, eu falei de novo. Vamos lá pro meu quarto jogar um pouco de Nintendo. Daí passaram algumas horas e a gente ficou jogando Nintendo, comendo pipoca, assistindo alguns filmes. Sabe, uma típica festa de pijama. Mas eu podia ver que Holden tava ficando nervoso. Depois que os meus pais nos desejaram boa noite, trancaram as persianas e foram para a cama, Holden se levantou de seu puff e caminhou até onde Nola e eu estávamos sentados na minha cama. Você já tentou olhar? Ele perguntou. Tá quase na hora. Como a maioria das festas do pijama, convenientemente ignoramos qualquer sugestão de hora de dormir. Eu fiquei chocado ao ver que ele estava certo. Eram quase 3 da manhã. Eu suspirei.
A gente não... Olha, eu não posso nem tentar olhar porque meu pai tranca as persianas todas as noites e esconde a chave. Ele continuou, e continuou me ignorando. Mas Nola disse, nosso pai também. Não, respondeu Holden. Não, ele não faz isso. Mas você viu ele fazer, eu disse, um pouco mais afiado do que eu queria soar. Holden sorriu. Seu pai fecha as cortinas sim, mas ele não esconde as chaves. Eles o mantêm em seu chaveiro normal. Que? Eu perguntei, preocupado, que eu já sabia que ele iria dizer em seguida, né? Porque eu tinha notado que meu pai não se incomodou mais em esconder a chave depois de todos esses anos. Porque ele sabia que a gente levava tudo isso muito a sério. Então, depois que seu pai trancou a porta, mas antes de seus pais irem pra cama, eu fui ao banheiro. E no meio do caminho eu posso ter espiado no quarto dele, sabe? Eu posso ter visto o chaveiro do seu pai na mesa da cabeceira. E talvez eu tenha pegado emprestado a chave das persianas. Nossa, pelo amor de Deus, tira o pai dessa criança, gente. Não, não, não. Nola e eu nos olhamos e seu sorriso só aumentou. Você tá mentindo, eu disse. Holden deu de ombros. Você pode verificar se quiser, basta abrir a porta dos seus pais e olhar lá dentro. Você vai ver o chaveiro dele bem ali na mesa de cabeceira. Eu suspirei e falei, fiquem aqui. Não movam um músculo. Corri pro quarto dos meus pais, mas eu hesitei na porta. Se Holden não estivesse mentindo, meu pai ia ficar com muita raiva. Além da raiva. Eu tava com medo só de pensar nisso. Mas mais medo ainda era de ter uma janela aberta com o assobiador do lado de fora. Eu abri a porta, apenas 1 centímetro, e olhei lá pra dentro. Mas estava escuro demais para ver. E respirando fundo, eu entrei no quarto. 2 passos no escuro e eu congelei. O assobio começou, e eu podia ouvir claramente do quarto dos meus pais. Eu nunca percebi, mas eles devem ter ouvido o som todas as noites desde que nos mudamos para casa. Eles nunca nos contaram, e eu acho que eu não conseguiria dormir escutando isso todas as noites. Eu fiquei ali, ouvindo o assobio se aproximar, sem saber se deveria acender a luz ou chamar meu pai. Sons suaves da sala me trouxeram de volta à realidade. Nola! Eu gritei correndo para fora do quarto dos meus pais. Holden e Nola estavam parados perto da porta da frente, ao lado de uma janela. Holden não estava mentindo. Eu podia vê-lo se atrapalhando com uma fechadura das persianas. Eu ouvi um clique e ele tinha a chave. Holden soltou uma risada rápida. Nola estava do lado dele, curvada, com medo, mas talvez curiosa. O assobio estava bem do lado de fora de nossa casa agora. Acho que eu fiz algum som. Chamei, eu não consigo lembrar. O tempo parecia congelado, ponteiros de relógios pregados no rosto. Mas eu me encontrei em movimento. Eu não sou rápido, nunca fui atlético, de forma alguma, porém eu cobri o espaço entre mim e Nola num instante. Meus olhos estavam presos nela, mas eu ouvi Holden puxar a cortina até o fim, para que ela pudesse ser libertada. Ouvi o estalo começar a aumentar e ouvi o assobio do outro lado da janela. Mas eu tinha meus braços ao redor de Nola e nos virei para que ela ficasse de costas para a janela. Ao mesmo tempo, fechei os olhos e a cortina se abriu. O assobio parou. Eu senti Nola tremendo nos meus braços. Não olha, tá? Eu disse a ela. Não se vira. Nós estávamos posicionados de modo que ela estivesse de costas para o corredor e eu de frente para a janela. Meus olhos ainda estavam fechados. Eu a senti acenar no meu ombro. Tendi o braço que não segurava Nola e tentei tocar Holden. Minha mão roçou no seu braço e ele estava tremendo mais do que ela. Holden? Eu perguntei. Mas só silêncio. Passei por ele e cautelosamente procurei a janela. Os olhos ainda fechados. O vidro estava frio contra os meus dedos. Mais frio do que deveria estar para essa época do ano. Movi a mão pela janela procurando o cordão da persiana.
O vidro começou a ficar mais quente à medida que eu aproximava a minha mão e havia um zumbido suave nas pontas dos meus dedos. Tentei não pensar no que poderia estar do outro lado da janela. Finalmente, toquei a corda e fechei as cortinas. Eu abri meus olhos na luz fraca que vazava da cozinha e eu podia ver Holden, pálido e pequeno, olhando para aquela janela agora fechada. Holden? Eu perguntei novamente. Ele se virou para mim e gritou. Tudo se tornou uma enxurrada de movimentos. As luzes ganharam vida no corredor depois da sala de estar. Os passos dos meus pais soaram no chão de madeira e eu não me virei para olhar para eles. Os meus olhos estavam grudados em Holden. Ele estava pálido, tinha mordido o lábio com tanta força que havia uma fina linha vermelha de sangue escorrendo pelo queixo, e ele se molhou. O que aconteceu? Perguntou meu pai atrás de mim. Eu consegui me afastar de Holden e olhar para trás. Ele olhou, pai. Eu nunca tinha visto meu pai assustado antes, mas eu vi naquela noite, naquele momento, um terror velho e feio costurado no seu rosto. O medo do meu pai. Apenas Holden? Ele murmurou para mim. Eu balancei a cabeça falando que sim. Meu pai soltou um suspiro. Ele parecia tão aliviado que eu quase esperei que ele aplaudisse. Mas então ele se virou para Holden e o rosto do meu pai mudou. Eu me perguntei se ele se sentia mal por se sentir bem por Holden ser o único que havia olhado. A criança chata, mal educada, adolescente insuportável, bem feita. Bem que foi só ele que olhou. Ainda bem, né? Prepara. Coloque os cintos que agora vai começar a pior parte. Tá. Houve uma batida na porta. Todos nós congelamos. Holden choramingou. Não responde, minha mãe disse. Ela estava no limiar do corredor. Eu sempre pensei que ela era cética e apenas brincava com meu pai sobre as janelas e o assobiador. Mas naquela noite todos nós acreditamos. Percebi que meus pais seguravam tacos de beisebol que deveriam ter tirado do quarto. A batida veio novamente, um pouco mais alta dessa vez. Por favor, não abra a porta, Holden sussurrou. Meu pai caminhou até ele e o abraçou forte. A gente não vai, prometeu meu pai, ainda segurando o seu bastão. Nada tá vindo aqui essa noite. Só que dessa vez a batida foi alta o suficiente para sacudir a porta. Holden gritou novamente e Nola apertou os braços em volta do meu pescoço. Minha mãe veio e se ajoelhou ao nosso lado, envolvendo a minha irmã. Mais batidas. Chame a polícia, minha mãe sussurrou pro meu pai. A batida parou instantaneamente. Meu pai olhou para cima do ombro, olhando para nós. Você acha que... Mas ele foi interrompido por batidas frenéticas que se transformaram em batidas educadas. Policial, algo sussurrou do outro lado da porta. A voz de fora soava exatamente como a da minha mãe, como um papagaio repetindo as palavras de volta para ela. Polícia, chamar a polícia. Polícia. Minha mãe nos puxou para mais perto. Polícia, 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 polícia. Por favor, para, eu escutei ela sussurrar. Meu pai disse, não acho que ligar para eles vai ajudar. Como vão saber que são eles e quando vão ser eles aqui na porta? A batida voltou mais forte que antes. A porta tremeu, então parou. Depois de um longo momento, eu ouvi a batida novamente. Mas estava vindo da nossa porta dos fundos. Todos nós nos viramos juntos para a porta dos fundos, mas as batidas imediatamente voltaram para a porta da frente. De frente para trás, de trás para frente, alto, depois quieto e depois alto novamente. E de repente o som estava vindo de ambas as portas ao mesmo tempo. Os golpes grandes e pesados de uma marreta. Então começou a bater em todas as janelas da casa, depois nas paredes. Era como se estivéssemos vivendo dentro de um tambor com uma dúzia de pessoas tentando tocar ao mesmo tempo. Ou éramos uma tartaruga e algo estava tentando arrancar a nossa carapaça.
Pare! Gritou Holden, e a batida morreu. Eu não vou contar, disse ele olhando para a porta. Eu prometo que eu não vou contar a ninguém o que eu vi. Apenas, por favor, vá embora. A gente esperou por quase 1 minuto. Então a gente ouviu um suave vindo da janela, que Holden tinha olhado mais cedo. Holden começou a chorar, soluçando como um prisioneiro assistindo a forca sendo construída do lado de fora da sua cela. Meu pai o abraçou, escovou seu cabelo, mas nunca mentiu para ele. Nunca lhe disse que as coisas ficariam bem, porque não iriam ficar. As batidas na janela continuaram pelo resto da noite. A gente ficou amontoado na sala de estar por não sei quanto mais tempo. Eventualmente, minha mãe tentou nos levar para o meu quarto enquanto meu pai ficou vigiando a porta. Mas no segundo em que nos mudamos para o meu quarto, as batidas voltaram, tão altas que eram impossível de ignorar. Eu estava quase com medo que a porta não aguentasse. Então a gente voltou para a sala e as batidas pararam. Apenas o tap-tap-tap na janela permaneceu. Nenhum de nós dormiu naquela noite. Tá doido, Felipe. Eu tô aqui agoniada. Ô, menino. Nossa, como tem as crianças desobedientes? É muito ruim isso, cara. Porra, eles sabiam que não podia olhar. Os pais dele colocaram trava na persiana. É por isso que colocou trava e escondia a chave, por causa dessa criança idiota. É. Nossa, tinha que ter avisado. Olha aqui, meu filho é um babaca. Esconde as chaves. Mas eu tenho uma teoria depois. Eu tenho uma teoria depois. Tenho uma teoria depois. A escuta parou por volta das 7 da manhã. É mais ou menos a hora em que o sol nasce aqui. Esperamos mais 2 horas antes que meu pai abrisse as cortinas de uma janela, e ele nos fez voltar para o quarto deles primeiro. Eu ouvi abrir a porta e depois voltar. Tudo bem, ele nos disse. Tá feito. Os pais de Holden voltaram na hora do almoço. Minha mãe e meu pai levaram Holden até a sua casa e todos entraram por um bom tempo. Nola e eu assistimos da janela. Ela grudou em mim o dia todo, bem ao meu lado, às vezes segurando a minha mão. Quando meus pais voltaram, eles pareciam sombrios, mas não nos contaram o que disseram à família de Holden. Era domingo, então todos passamos o dia juntos, pedimos pizza e assistimos filmes. Naquela noite todos dormiram no meu quarto, Nola e minha mãe na cama comigo, meu pai em uma cadeira que ele puxou. Não houve nenhuma batida naquela noite, ou em qualquer outra noite desde então. Nós não vimos muito Holden ou seus pais pelo resto daquela semana, mas na quinta-feira havia um caminhão de mudanças na garagem deles. Nola e eu observamos fazendo as malas a tarde inteira depois da escola. O que mais me impressiona é como Holden e seus pais pareciam cansados. Todos os três tinham a mesma palidez, bocas sombrias e olhos sem luz. Mesmo do outro lado da rua, eu poderia dizer que algo estava muito errado. Holden e sua família foram embora antes do pôr do sol. Eu me lembro que o comitê de boas-vindas original disse aos meus pais quando nos mudamos: nem todos que olham para o assobiador morrem, mas mesmo aqueles que vivem perdem a luz e o resto de suas vidas são cheias de infortúnio. 1 milhão de pequenas tragédias. Acho que os pais de Holden devem ter olhado para o assobiador para confortá-lo, se não acreditassem ou compartilharia o fardo e acreditassem. Eu assisto Nola há alguns dias, feliz e jovem e viva, e me pergunto se eu tivesse sido mais lento, se ela tivesse olhado pela janela naquela noite, eu teria olhado também para confortá-la, para compartilhar esse fardo. Eu tô feliz por não ter que descobrir isso. A gente ainda mora na casa, no bairro. Ainda ouvimos nosso assobiador passando todas as noites. As bênçãos, a sorte, as coisas boas aqui são demais para deixar. Mas temos cuidado. Não temos mais amigos para passar a noite e meu pai esconde a chave das persianas muito, mas muito bem. Não que eu tenha ido procurar. Algumas coisas você simplesmente não precisa procurar. Nossa, Felipe. Nossa. Eu não. Boa, né? Já vou começar falando que eu não olharia criança, você se fudeu sozinha, eu vou te pôr pra fora de casa na hora que o carinha passar.
Aham. Cara, o Holden foi muito filho da puta. Muito filho da puta. E Nossa, ele pera... quase fez a irmãzinha do cara, da Nola ver também, sabe? Ele Sim, foi tinha. Tinha algo meio que malicioso no Holden. Você sentiu isso? Aham, ele era aqueles adolescentes, ai, eu vou quebrar a regra. Adolescente, né? 12 anos. Eu vou 12 quebrar a pré. regra. Pré-adolescente chato. Eu faço o Juvenil. que eu quero. Mas sabe o que eu tava pensando? Hum, Eles descobriram a fortuna, né? Como é que eles falam? as É, milhões de pequenas bênçãos por dia. é. Só que, tipo, a família tava usando o Holden pra abrir a janela. Só que ele olhou, não sei se foi estúpido de ter olhado ou se não era a intenção, não sei. Pra poder tirar essa família pra algum familiar próximo e morar lá. Ah, pode ter sido isso, sim. Ou Eu por. pensei mesmo, eu cheguei a pensar mesmo que foi ordem dos pais dele, tipo assim, não, É. olha aí, porque se acontecer alguma coisa não vai. Ah, não vai acontecer nada com a criança, né? Então. É. Ou então pelos pais dele serem racistas por causa do pai dele ser Ser latino. latino, uhum. Então, eu não E sei aí ele se. tentou convencer a menina a olhar, ele mesmo nem devia ter intenção de olhar, pode ser. Sim, sim. E aí ele acabou vendo, né? Uhum. Agora, Ou quanto a esse negócio dos pais dele terem olhado também, eu não sei se é isso. Eu acho que, na verdade, esse assobiador fica a noite inteira ali, ó. Tá batendo na porta, né? batendo na porta e eles não estão dormindo. Por isso que eles Pode ser, mudaram junto. Por isso que tá todo mundo mudando. pode ser também. E outra que as bênçãos e as tragédias acontecem para as pessoas que estão ao redor, né? Então, tipo, eles mudaram pra casa sem a menina, só que a menina começou a melhorar mesmo assim. Uhum. Então, o azar vai acabar batendo neles também, né? É, vai Porque acabar convivem com o menino. com o menino que olhou, né? Sim. Pode Eu acho ser. que tem outro ponto pra gente levantar. Hum. A criatura, a pessoa, a entidade ou aquilo. O que você acha que pode ser? Nossa, Fê. Tem que ser, tipo, uma entidade muito antiga. Sim, Que entidade. Eu é, descartaria qualquer criptídeo físico. também, por causa da boa sorte. Ele teria que Uhum. ser uma espécie de leprechaun, né? Leprechaun, eu não tinha pensado nisso, cara. Muito bom, muito bom. Exatamente, que é algum ser desse que traz boa sorte. Aham. Sim. E que com certeza tem uma figura maligna, a presença assustadora. E algum tipo de força sobrenatural para ele conseguir migrar da porta da frente e da porta de trás e fazer isso simultaneamente, né? Uhum. Inclusive tremer as paredes da casa, bater nos vidros, tudo ao mesmo tempo. É. E Cara, ouvir o que a pessoa tá falando e imitar o que a pessoa tá falando, tipo, ah, vai buscar ajuda? É, kkkk, busca ajuda é. pra te mostrar. Uhum. Sim, sim. Sensacional, Mar. Sensacional. Sensacional. Nossa, tô chocada. Adorei essa creepypasta. Muito Ela boa. faz jus ao tanto de prêmio que ela ganhou. Faz, com certeza faz. E assim, quando ele abriu a persiana, eu achei mesmo que a menininha ia olhar e que Eu aí a gente também. ia ter uma descrição do monstro. Mas assim, é tão bom não ter a descrição do monstro, eu gosto. Eu também não, eu gosto de ficar imaginando o que seria. Só quando o monstro é muito bem descrito, consegue formar toda aquela tensão e, tipo, sempre vai dando partezinhos do monstro, mas nunca dá o monstro inteiro. Eu acho interessante. É, também gosto. Mas ele fez muito bem em não revelar o monstro, porque se revelasse, A gente talvez não teria. É, acho que não ia ter mesmo a graça, não. Gostei assim. sim, eu também. Gostei bastante desse jeito. Uhum. Sabe o que me lembrou? O Me que lembrou é? aquele filme da Sandra Bullock na Netflix, que eles têm é, É o, gaiola de pássaro, caixa é de o Bird pássaro. Box, né? Caixa de pássaro. É o Porque Bird tem Box. hora Ah, muito. que o cara força os outros a olhar para os bichos. Nossa, ficou bem essa parte, assim.
na minha cabeça. Sim. Ah, lembra realmente muito Bird Box, é verdade. É Uhum. verdade. É que eu tava tentando associar Bird Box. Na verdade, eu tava tentando associar o Lugar Silencioso, só que o Lugar Silencioso você não pode fazer barulho. Só É, que o Bird Box não veio na minha cabeça, é verdade. é o que o Bird Box é que você não pode ver. Você não pode ver. E aí tem Não, os, é verdade. e aí tem os pedaços que o maluco lá tenta forçar os outros a ver. Nossa, é muito, muito bizarro. E Bird Box não é uma criatura, né? São São criaturas, vários. são, mas não são, né? Não tem um corpo físico, né? A gente nunca sabe o que que a pessoa viu ou deixou de ver, porque ela enlouquece logo em seguida, ela não consegue. Será que essa creepypasta foi baseada no Bird Box? Ah, Só que Bird Box é bem bizarro, né? né, acho que a pessoa não ia conseguir. Não, não tem nada de assovio em Bird Box. É Ia verdade. Ah, é seguir só, verdade. Nossa, o assovio que e a viagem. boa sorte. Que viagem. Mas sei lá, às vezes a pessoa teve até um estalo da ideia a partir de Bird Box, mas. Sim, sim. E você gostou desse filme? Gostei sim. É, eu Eu, também. Achei legal. agora vai ter um segundo filme desse, eu não sei se vai ficar tão bom, mas o primeiro é muito bom. Ah, gente, mas o quê? Não tem o que fazer. Ah, é chato, né? Quando Hollywood tem que espremer até a última gota. Igual um Lugar Silencioso. É, o Lugar Silencioso foi feito pra acabar ali. Eu quero muito assistir o segundo, mas. Eu vou assistir o segundo, eu vou, mas não sei, É. é difícil, porque o primeiro foi muito bom. Eu assisti no cinema ainda, Nossa, não assistindo tinha cinema. um barulhinho, não dava pra ouvir um nada. E se eu Muito te bom. falar que eu paguei mais caro pra assistir legendado e o filme só tem 3 falas, mais ou menos? Que sacanagem. Ai, se eu soubesse, né, Fê? Então, se eu soubesse, teria assistido dublado mesmo, caraca. Eu adorei a creepypasta. Eu fiquei com muita raiva desse molequinho. Eu também. Além de tudo, ele ainda roubou a chave, sabe? Colocou a menina em perigo. Ai, e assim, eu ainda tenho um coração fraco por prematuro, criança prematura, né? Por causa do Murilo. Aham, aham. Então, É, a menina cria toda essa carisma, né? é. Não gosta. Tem regra, segue. Os pais foram avisados, teu pai coloca tranca na janela. É pra. Pra não Sabe? correr o risco, né? De acontecer um acidente, de alguém abrir a janela sem querer. Sim, justamente pra isso. E vai aquela criança querer desafiar as regras. Uhum. Tipo, algumas regras precisam ser desafiadas? Precisam, lógico. Sim, Mas concordo. não relacionado ao sobrenatural, né, galera? Por favor. Ainda mais quando te traz tanto benefício. Uhum, Aquele ditado, né? Em time que tá ganhando não se mexe. exatamente. Aí, ó, ele ferrou com a vida da família dele todinha, com a dele. Todinho. E mijou, porque com certeza o que ele viu foi pavoroso a esse ponto. Nossa, que triste. É Imagina se verdade. mijar na casa dos outros. Tadinho, marida. Então, esse foi a primeira creepypasta da segunda temporada. Conseguimos abrir bem? Ou com o pé na porta. Foi nem com chave de ouro, não. Foi com o pé na porta. Foi com uma marreta. Here's Johnny. É o iluminado. Ah, eu não entendi. Aquele que conhece Iluminado, mas nunca assistiu Iluminado. Exatamente. Pessoal, diz pra gente o que você achou desse episódio. Manda pra gente lá Comenta no post do episódio. Pode ser? Comenta. E ó, eu vou bem procurar o que pode ser esse bicho. Ouvinte, se você tem uma noção do que pode ser essa criatura, manda e-mail pra gente, conta pra gente. Olha, lembrei que eu ia te falar. Ah, Que aqui onde eu moro, às vezes de madrugada passa gente suviando de madrugada. ah,
Fê, De por favor, verdade. não sai pra olhar. Eu saí pra olhar. Eu escutei 3 vezes já. 3 vezes. Mas eu nunca achei a pessoa que fica assoviando. Nossa, que bom, né? Agora vamos evitar de sair pra olhar, então, por favor. Eu vou me segurar, Marina, eu prometo. Quando assoviar, eu vou Felipe. tentar. Quando assoviar, eu vou tentar gravar. Faz tempo que não acontece. Mas é verdade, gente. Não minto, não minto. Não, mas essa rua sua aí passa de tudo, acontece de tudo, né? Passe, tem a rodovia lá embaixo também, então. Esse assovio aí, eu aposto que os seus vizinhos bolsominion não colocam como ameaça no grupo do WhatsApp, Colocam. né? Colocam, Ah, pior que coloca? colocam. Colocam. É, eles falam assim: olha, tem pessoas assoviando na rua. Aí fica todo mundo alerta. Que bizarro. Que É, bizarro. muito. Só que ninguém falou da boa sorte, né? Então, É. eu só acho que eu não vou tentar olhar da próxima vez, fica o alerta. Vamos, faz assim, por favor. É. Então, pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui. Obrigado por, mais uma vez, por nos acompanharem nessa jornada. Eu sou muito grato a todos vocês. E espero que vocês tenham gostado, de verdade. Então, Eu também espero que vocês tenham gostado. sigam a gente nas nossas redes sociais. Tanto no Insta quanto no Twitter é @terror na esquina. E se quiser mandar um relato pra gente, uma indicação de creepypasta, pode mandar no nosso e-mail também, que é terrornaesquina@gmail.com. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e avaliar a gente no Spotify, se você escuta por lá. Se você não escutar, você pode dar uns plays lá e avaliar depois, em 5 estrelas. Gente, muito obrigada por assistir, por ouvir a gente até aqui, por estar acompanhando a gente. E sigam a gente nas redes sociais, entrem em contato com a gente. Avalie a gente também em qualquer agregador de podcast que você ouça. Muito obrigada por tudo mesmo. E isso aí. Ah, pessoal, recadinho importante. Essa semana sai episódio, uma collab nossa com o Macumbaria. Macumbaria Cash. A gente vai estar lá contando histórias de terror sobre. Histórias de terror sobrenaturais para eles tentarem desmistificar. Aguardo vocês lá então. Oi? E você tá ouvindo isso na terça-feira, no dia que saiu, corre no nosso canal do YouTube, que tem um vídeo de react do Fê lendo um conto que ele prometeu que ia ler no início do podcast. Ah, é verdade. Deu tempo da Marina me dar o livro de presente. Uhul. Eu tô assim, curiosíssima já. Então, eu aposto que você que tá aí desde o início também já tá curioso demais. Corre lá e assiste, ouve que o Fê tá narrando pra gente. Isso mesmo, pessoal. Corre lá que ficou maneiraço. Maneiraço. Conta se valeu a pena esperar desde quase 6 meses já? 5. 5 meses por essa história. Eu acho que compensa. Compensa Depois muito, conta pra porque gente. a história é boa. A história é boa, viu, gente? Olha, não vou negar. Corre lá então pra assistir, vai estar no YouTube. Então, pessoal, até o próximo episódio e tchau! Tchau!